Estás nesse ponto. Esse ponto onde já não tens palavras para orar porque o cansaço chega antes das palavras. Onde te despertas e o primeiro pensamento não é gratidão, é peso. E no meio desse silêncio exausto, Deus te sussurra hoje algo que leva séculos esperando chegar até ti. Os que esperam no Senhor terão novas forças. Levantarão asas como as águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Isaías 40:31. Essas palavras não são poesia antiga, são a resposta exata de Deus para o que tu estás sentindo neste momento. Conheço esse cansaço que descreves, mesmo que não o tenhas dito em voz alta. Esse esgotamento que não se cura dormindo, porque não vem do corpo, vem de dentro. Da alma que leva meses, talvez anos, funcionando com o tanque na reserva, que carregou sozinha o que nunca deveria ter carregado sozinha, que aparentou força quando por dentro tudo tremia. Deus vê, conhece cada noite que terminaste sem forças, mas sem te permitires desistir. Conhece o peso exato do que carregas. E hoje não te pede que sejas mais forte, te pede que aprendas o segredo que a águia conhece desde que nasce. Nesta mensagem vais descobrir por que o teu esgotamento não é o teu destino, mas o teu diagnóstico. Vais entender o segredo aeronáutico da águia, porque ela voa mais alto quando deixa de bater as asas. Vais aprender a soltar os pesos invisíveis que estão te esmagando, sem que possas nomeá-los. E antes que este vídeo termine, algo dentro de ti vai mudar. Vais deixar de te ver como alguém que arrasta os pés e vais começar a te reconhecer como alguém que foi projetado para voar. Fica até o final. O que vem pode ser o ponto de virada que a tua alma tem esperado. Mas antes de começar, quero te pedir algo. Coloca uma mão sobre o teu coração. Sente esse batimento, esse coração que ainda bate apesar do cansaço, que ainda crê o suficiente para estar aqui hoje. E declara comigo nos comentários: hoje deixo de bater as asas com as minhas forças. Estendo minhas asas sobre ti, Senhor. Renova-me como a águia. Esta não é uma frase bonita. É a tua primeira decisão de rendição estratégica, o primeiro movimento do voo mais grande da tua vida. Comecemos. Número 1. A anatomia invisível do esgotamento. A pessoa mais ativa pode ser a mais vazia por dentro. O movimento constante nem sempre é sinal de vida, às vezes é o último reflexo antes do colapso. Há pessoas que correm o dia todo, resolvem, produzem, sorriem e ninguém suspeita que por dentro estão funcionando com o tanque na reserva há meses. E o mais perigoso é que por fora parece normal, mas por dentro tudo está pedindo uma pausa, uma recarga, um resgate. E se hoje te sentes assim, se chegas ao final de cada dia, não com satisfação, mas com alívio de que terminou, quero que escutes isso com calma. Não estás louco, não és fraco e não te falta fé. O que tens é uma alma que está a tempo demais, carregando sem depositar. Esse cansaço que não passa dormindo, esse peso no peito que não sabes explicar, essa sensação de não tenho vontade nem de falar, não é apenas o teu corpo reclamando. É o teu espírito pedindo socorro. Há um esgotamento que não é muscular, é existencial. É o desgaste de quem sustentou a vida com a própria força, como se Deus fosse um último recurso e não a fonte. Por isso, a palavra te revela a saída. Em Isaías 40:29, se diz que Ele dá forças ao cansado e multiplica o vigor do que já não tem nenhum. Isso é forte, porque não diz ao que ainda pode um pouco. Diz ao que já chegou ao ponto onde não resta nada. Deus não está esperando que tragas tuas últimas migalhas de energia para então te ajudar. Ele se aproxima justamente onde as tuas forças acabaram. Onde tu dizes, já não posso, Deus diz, aí começo eu. Olha a anatomia invisível do teu esgotamento. Não começa nas costas, nem nas pernas. Começa no interior, nessa mente que não para de calcular,
nesse coração que não descansa de se preocupar, nessa vontade que se obriga a continuar, mesmo que por dentro já tenha se quebrado. Cada microdecisão tomada sem consultar o Espírito é como uma gota que esvazia a tua reserva. Decisões pequenas. Eu dou conta, eu aguento, eu resolvo, eu não posso falhar, não posso parar. E sem perceber, vives como se fosses o teu próprio salvador. A fadiga decisional, essa pressão de decidir tudo sozinho, te drena por dentro. E quando essa reserva chega a zero, o corpo acaba gritando que a alma calou. Irritabilidade, ansiedade, falta de ar, insônia, tensão, apatia. Muitos sintomas físicos são a linguagem de um espírito que não foi renovado. Davi viveu isso e não maquilhou com frases bonitas. Em Salmo 6, 2-3, ele fala com Deus com uma honestidade crua. Pede misericórdia, reconhece que está abatido e confessa que a sua alma está perturbada. Davi não teve vergonha de dizer, por dentro estou abalado. E isso te ensina algo. No reino, a sinceridade não é falta de fé, é o começo da cura. Deus não cura o que fingimos, cura o que rendemos. E quando finalmente dás nome ao teu cansaço, já não estás minimizando, estás abrindo a porta para que Deus entre com sua restauração. Imagina um motor funcionando sem óleo. Por fora, continua girando, continua produzindo, continua fazendo ruído, mas por dentro, as peças estão sendo destruídas a cada volta. Não para imediatamente, mas cada rotação sem lubrificação é dano acumulado, que não se vê até que um dia tudo trava. Assim opera uma alma quando funciona sem a presença renovadora de Deus. Por fora cumpres, por fora respondes mensagens, por fora fazes o teu, mas por dentro estás te desgastando peça por peça. Operar sem Deus é como um telefone funcionando sem carregador. Pode aguentar um tempo, pode mostrar a hora, pode abrir aplicativos, mas inevitavelmente se apaga. E o pior é que muitos se culpam quando se apagam, como se fosse pecado estar sem carga, quando na verdade é um sinal de que precisas voltar à fonte. Hoje, faz algo simples, mas real. Antes de dormir, fecha os olhos e diz a Deus com honestidade brutal: Senhor, estou funcionando sem óleo. Preciso que renoves o que eu não posso renovar sozinho. Não precisas de um discurso longo. A oração mais poderosa nem sempre é a mais bonita. É a mais verdadeira. E toma esta decisão de vida. Deixa de normalizar o teu cansaço. Não é assim é a vida. Não é todos estamos iguais. Não é maturidade resignada. É um alarme divino que está te dizendo: algo precisa mudar, porque foste criado para voar, não para te arrastar. Que esta frase fique gravada em ti. A alma sem Deus funciona, mas se destrói por dentro. E ainda assim, escuta o sussurro de graça que hoje te alcança. Filho meu, filha minha, eu vi cada noite em que choraste de cansaço sem que ninguém te visse. Eu conheço o peso exato que carregas. E hoje não te peço que sejas mais forte, te peço que me deixes ser a tua força, porque onde tu já não podes, eu apenas estou começando. E talvez agora te perguntes algo muito humano. Se o esgotamento vem de operar sem Deus, por que me custa tanto pedir ajuda? Por que continuo tentando sozinho, como se me render fosse perder? Há uma razão profunda, e quando a descobrires, vais entender como as forças se renovam como as águias, sem bater asas em pânico, mas aprendendo a planar nas correntes invisíveis do Espírito. No Emero 2, a armadilha da autossuficiência. Tu és essa pessoa, a que sempre resolve, a que sempre encontra uma saída, a que engole o nó na garganta, respira fundo e diz: tudo bem, mesmo quando por dentro está desmoronando. Te transformaram no forte da família, no pilar do grupo, naquele que nunca falha. E com o tempo, esse papel virou a tua identidade, como se o teu valor dependesse de aguentar. Como se a tua missão fosse sustentar todos sem te permitires ser sustentado.
E o que quase ninguém vê é que o pilar também se racha. Que o forte chega à cama, apaga a luz e se pergunta em silêncio: e quem me sustenta a mim? Há algo que Deus quer te revelar. A tua maior força se ativa quando reconheces a tua maior fraqueza. O mundo aplaude o autossuficiente, chama de maduro, chama de guerreiro, chama de exemplo. Mas Deus abraça o dependente porque depender dele não é fragilidade, é sabedoria. A águia não voa pela força desesperada de suas asas. Voa porque aprende a se render ao vento que vem do alto. E enquanto outros pássaros batem asas em pânico, a águia estende suas asas e se deixa sustentar por uma corrente invisível. Esse é o segredo que Deus quer te dar: deixar de bater asas com ansiedade e começar a planar com graça. Por isso esta palavra te atravessa sem te acusar. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Deus não disse isso a um homem fraco, disse a Paulo, um dos mais dedicados do Novo Testamento. Como se o céu estivesse dizendo: a tua produtividade não é o teu sustento, a tua força não é o teu fundamento. O meu poder não se acende quando tu demonstras que podes, se manifesta quando tu reconheces que já não podes mais. Isso muda tudo, porque tira de ti a pressão de fingir. Te liberta do teatro da força. Te devolve a permissão sagrada de ser humano. A autossuficiência parece virtude, mas muitas vezes é um mecanismo de defesa. Nasce no dia em que alguém te falhou e tu decidiste, consciente ou não, que nunca mais dependerias de ninguém. E sem perceber, essa decisão também tocou a tua relação com Deus. Continuas crendo, sim. Continuas orando, sim. Mas no fundo, vives como se Deus fosse um apoio e não a tua fonte. Como se pedir ajuda fosse perder. Como se admitir cansaço fosse um pecado. Tu te protegeste tão bem que agora estás preso dentro das tuas próprias muralhas. E o orgulho mais perigoso não é o que grita "sou melhor", mas o que sussurra "eu consigo sozinho". É uma rejeição elegante de Deus. Não porque o odeias, mas porque te acostumaste a sobreviver sem te apoiar nele. E aqui vem uma verdade que cura. Ser forte para os outros te transformou em um órfão emocional. Dás, mas não recebes. Sustentas, mas ninguém te sustenta. Acompanhas, mas não te deixas acompanhar. Te acostumaste a ser a resposta para todos e agora não sabes como fazer uma pergunta. Mas Deus não te criou para viver isolado na tua própria fortaleza. Há uma diferença abismal entre a força humana e a força divina. A humana tem prazo de validade. Se gasta, se quebra, se esgota. A divina se renova a cada manhã, porque não vem da tua capacidade, mas do caráter de Deus. A chave não é desenvolver mais resistência humana. A chave é mudar a fonte da tua resistência. Provérbios 3:5-6 diz, sem rodeios: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não te apoies no teu próprio entendimento. Não te apoies na tua própria força. Não te apoies na tua habilidade de controlar tudo. Reconhece-o em todos os teus caminhos, não em alguns, não quando já se acabaram as opções, em todos. Porque quando te apoias apenas em ti, te tornas o teu próprio salvador. E esse peso te destrói lentamente. Imagina uma represa imponente. Parece sólida, forte, cheia, mas tem um problema. Tem saída de água, mas não tem entrada. A cada dia libera água para irrigar campos, para sustentar vida, para abastecer a todos. Por fora continua parecendo poderosa, mas por dentro o nível baixa centímetro a centímetro. E onde antes havia profundidade, começa a aparecer lama. Assim vive quem dá e dá, mas não se deixa encher. Quanto tempo mais podes continuar te esvaziando sem permitir que Deus seja o teu rio?
Hoje faz algo que talvez nunca faças. Diz a Deus a verdade completa, não a versão forte, não a versão correta, a versão real. Pai, estou cansado de ser forte, estou esgotado de sustentar tudo. Preciso que sejas tu a minha força hoje. E se vierem lágrimas, não as segures. Essas lágrimas não são derrota, são a rendição estratégica que abre a porta para a renovação. A cruz não foi para que tu carregues o mundo sobre os teus ombros. Jesus já o carregou. E hoje Deus te sussurra: nunca te pedi que fosses Deus, apenas te pedi que confiasses em mim. O mais forte não é o que consegue sozinho, é o que se atreve a precisar de Deus. E quando finalmente soltas essa necessidade de demonstrar força, algo extraordinário acontece. Descobres que existe uma forma de avançar que não te destrói. Há um modo de caminhar que não te deixa sem ar. Há um segredo que a águia conhece desde que nasce, e estás prestes a descobrir como se vive sustentado, não pelas tuas asas cansadas, mas pela corrente do Espírito. No Homero 3, o segredo aeronáutico da águia. Sabias que a águia voa mais alto quando deixa de bater as asas? Parece estranho, porque nós associamos altura com esforço. Cremos que para subir é preciso empurrar mais forte, cerrar os dentes, nos forçar um pouco mais. Mas Deus está te mostrando outra lógica, uma lógica do reino. Uma lógica onde a vida abundante não se alcança te desgastando, mas te posicionando. Porque há pessoas que avançam, sim, mas avançam quebradas por dentro. E tu não foste criado para viver assim, sobrevivendo apenas pela força de vontade, como se a vida fosse uma corrida de resistência sem descanso. Isaías 40:31 diz isso com uma precisão que parece escrita para este momento. Mas os que esperam no Senhor terão novas forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Lê outra vez na tua mente e escuta o que não diz os que se exigem mais, diz os que esperam. E aqui está a descoberta que muda a tua forma de viver. A renovação não é prêmio ao esforço humano, é fruto de uma espera confiante. Esperar em Deus não é ficar imóvel, é deixar de lutar com as tuas forças para te mover com as forças dele. Há um segredo na biologia da águia que parece uma parábola viva. A águia real não voa batendo suas asas freneticamente como um beija-flor. Ela detecta correntes térmicas, colunas de ar quente, que se elevam da terra e, quando as encontra, faz algo simples, mas poderoso. Estende suas asas. A corrente faz o trabalho. E enquanto tu imaginarias que subir exige desgaste, a águia sobe centenas de metros, quase sem esforço. Não é que ela não possa bater asas, é que aprendeu que existe uma forma mais inteligente de voar. E isso é o que Deus quer te ensinar. Não precisas bater asas mais forte. Precisas encontrar a corrente do Espírito. Por isso, o Êxodo 19:4 soa como uma confirmação antiga desse mesmo princípio. Vós vistes o que fiz aos egípcios, e como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim. Deus não disse, vocês voaram incrível. Ele disse, eu vos carreguei. Não foi Israel quem se sustentou no ar. Foi Deus quem os levantou, quem os tirou, quem os levou. Isto não é uma metáfora bonita para decorar uma mensagem. É a história comprovada do povo de Deus. Quando já não há saída humana, Deus se torna a força que te transporta. E se levas anos vivendo só no bater de asas, se tudo o que conquistaste te custou sangue, suor e lágrimas, se sentes que avanças, mas o preço é alto demais. Não é que sejas incapaz nem que estejas fazendo tudo errado. É que estás usando a força errada. Estás tentando voar com a energia da ansiedade. Estás empurrando com a força da pressão.
Estás remando com os braços do teu orgulho, do teu medo, da tua necessidade de controle. E por isso cada dia pesa mais, porque a tua alma não foi projetada para sustentar a si mesma. Aqui aparece um paradoxo que o céu entende e a carne discute. Quem menos se esforça chega mais alto. Não porque seja preguiçoso, mas porque aprendeu a usar a força correta. Duas embarcações cruzam o mesmo oceano. Uma é um barco a remo. Chega destruído, cheio de feridas, com os braços exaustos. A outra é um veleiro. Chega firme porque usou uma força que não era sua, o vento. Ambos avançaram, mas apenas um conservou energia para o que vinha depois. E esse depois importa, porque não precisas apenas chegar, precisas chegar vivo por dentro. Imagina que estás nesse veleiro, sentes o vento tocando a vela, escutas o ranger do mastro, vês o horizonte se abrindo diante de ti. Não estás suando por ansiedade, não estás forçando por desespero. Estás avançando até mais rápido do que antes, mas com uma força que vem do céu. Assim Deus quer que vivas, com poder, mas não com um poder que te desgaste. Com avanço, mas não com um avanço que te destrua. Com produtividade, sim, mas sem o veneno da autossuficiência. Hoje, identifica uma única área onde tens estado batendo asas desesperadamente. Pode ser o trabalho, um relacionamento, um problema financeiro, a tua saúde, a tua mente. E diz a Deus com simplicidade: nesta área deixo de bater asas. Eu me posiciono na tua corrente. Ensina-me a soltar e confiar. E muda a tua oração. Em vez de dá-me mais forças, ora sim, ensina-me a usar as tuas. Porque não voes mais forte, voa mais alto, sobre a corrente de Deus. E hoje, Deus te sussurra: deixa de bater asas, filho meu. Estende as tuas asas. Eu sou a corrente que te sustenta. Não precisas entender como funciona. Só precisas confiar o suficiente para soltar. Mas escuta isso também. Há algo que quase ninguém te diz sobre a águia. Antes de alcançar o seu voo mais glorioso, ela passa por um processo doloroso. Chama-se a muda. E se agora sentes desconforto, mudança, perda, ruptura de coisas antigas, talvez não seja o fim. Talvez Deus esteja preparando as tuas asas para uma altura que ainda não imaginas. No Êmero 4, a muda da águia, Deus te despoja para te reconstruir. Talvez estás em uma temporada onde tudo parece estar indo para trás. Como se a vida tivesse entrado em marcha a ré sem te pedir permissão. Perdeste algo importante, talvez tua energia, tua motivação, tua alegria, um relacionamento, uma oportunidade que te empolgava, ou até mesmo aquela versão de ti que antes tinha fogo nos olhos. E te olhas no espelho e não reconheces a pessoa que vês. Perguntas a ti mesmo onde ficou a tua força. Perguntas por que agora tudo te custa. E o mais difícil não é apenas o vazio, o mais difícil é não entender. Porque quando não entendes o processo, o coração começa a sussurrar a tentação mais perigosa. Deus me abandonou. Mas escuta isto com calma, porque pode mudar a forma como interpretas a tua dor. O que parece destruição é reconstrução com outro nome. O que tu estás chamando de perda, às vezes é poda. O que tu estás chamando de retrocesso, às vezes é preparação. E sim dói, porque dói soltar. Dói ver cair coisas que tu consideravas parte da tua vida. Dói sentir-te vulnerável. Mas o paradoxo do reino é este. Para voar mais alto, primeiro tens que aceitar que não podes voar. Antes da renovação, há um momento de desnudez. Antes da plenitude, há um espaço vazio. E esse vazio não é castigo. Pode ser a oficina secreta de Deus. Pensa na águia. Antes do seu voo mais glorioso, ela atravessa uma fase em que parece que está morrendo. Perde penas, fica exposta, sua força diminui, se esconde. Não é um espetáculo bonito. É um processo incômodo. Há um ponto em que a águia não pode voar como antes
E de fora, qualquer um poderia dizer: acabou. Mas não acabou. Essa etapa não é o fim, é o renascimento. E talvez isso é o que Deus está fazendo contigo. Não está te deixando cair por crueldade, está te despojando por misericórdia. Porque há coisas que já cumpriram seu ciclo e, se permanecerem, te impedem de chegar à altura que Deus preparou. Salmo 103:5 confirma: é Ele quem satisfaz de bens a tua boca, de modo que a tua mocidade se renova como a da águia. Renovar-se como a águia, não como uma flor que brota sem dor, mas como uma ave que se renova atravessando um processo de despojo. Deus está dizendo: eu sei como as forças se renovam, eu sei como recomeçar, eu sei como voltar à vida quando sentes que estás se apagando. E aqui está o novo olhar que a tua alma precisa. Teus períodos de maior vulnerabilidade espiritual nem sempre são ausência de Deus. Muitas vezes são cirurgia reconstrutiva. Há coisas que Deus remove porque já não sustentam o teu propósito. Há hábitos que pareciam normais, mas estavam te drenando por dentro. Há relacionamentos que eram familiares, mas já não eram saudáveis. Há ritmos de vida que pareciam produtivos, mas estavam te matando lentamente. E Deus, como Pai, não vai aplaudir o que te destrói. Por isso, às vezes, permite que certas penas caiam, porque por baixo já estão se formando outras penas novas, mais fortes, mais resistentes. O velho cai não porque estás perdendo, mas porque Deus está preparando uma versão nova que não poderia nascer se o antigo não se desprendesse. Apocalipse 21:5 diz: eis que faço novas todas as coisas. Não diz conserto o que sobrou, não diz remendo o que está quebrado, diz novas. Deus não está restaurando a tua versão antiga para que continues repetindo o mesmo ciclo. Deus está formando uma versão nova de ti, com uma nova maneira de confiar, uma nova forma de viver, uma nova fonte de força. O que acontece é que tu estás olhando o pó, e Deus está olhando o projeto. Imagina uma casa em plena reforma. Entras e vês paredes quebradas, poeira no ar, fios expostos, entulho por todos os lados. Um estranho diria: estão destruindo esta casa. Mas o dono da casa não está chorando. Está animado, porque viu o projeto. Há uma cozinha nova, há janelas maiores, há espaços abertos, há luz entrando onde antes não entrava. Sabes o que é difícil? Que durante a obra, a casa parece pior antes de ficar melhor. E assim também, durante a obra de Deus, a tua vida pode parecer mais caótica antes de se tornar mais sólida. Não porque Deus esteja te quebrando, mas porque está tirando o que atrapalha para construir o que permanece. Hoje, faz uma única coisa por dentro. Nomeia o que sentes que perdeste nesta temporada, sem maquiar, sem espiritualizar, rápido. E diz a Deus: Pai, isso dói, eu não entendo. Mas confio que estás preparando algo novo aqui. Não precisas entender para entregar. Só precisas soltar a necessidade de controlar o processo. Porque quando tentas controlar a reconstrução, te frustras. Mas quando confias, descansas. O que Deus derruba, Ele reconstrói com materiais de eternidade. Não com o que é barato, não com o que é temporário. Com o que permanece. Hoje Deus te diz: não te assustes com o que está caindo. Eu não destruo, eu reformo. E quando terminar, nem tu vais acreditar no que fiz com as ruínas que me entregaste. Apenas confia, apenas me dá tempo. E enquanto Deus te reconstrói, há uma promessa que não podes perder de vista. Uma promessa que desafia toda a lógica humana e muda completamente as regras do jogo para o cansado. Porque a renovação não é um evento emocional, é um pacto, é uma fonte, e está mais perto do que imaginas. Número 5. Correr sem se cansar, a promessa que desafia a lógica. Deuteronômio 33:25 diz: sejam de ferro e de bronze os teus ferrolhos, e como os teus dias, assim será a tua força. Isso é uma promessa com lógica divina. Como os teus dias, assim será a tua força.
Não diz como os teus sonhos, não diz como a tua ansiedade, não diz como os teus planos de 10 anos, diz como os teus dias. Ou seja, a força que Deus te dá está calibrada exatamente para o que aquele dia vai exigir, nem mais nem menos. E quando entendes isso, o medo do amanhã começa a perder autoridade. Porque aqui há uma equação que a maioria ignora. A demanda do dia nunca será maior do que a provisão do céu para esse dia. A variável força se iguala à variável dia. Isso significa que nunca te faltará força para o que Deus permitir que enfrentes hoje. E também significa algo que às vezes não gostamos. Também não te sobrará. Porque se sobrasse, viverias desconectado. Se sobrasse, voltarias ao sistema antigo do eu consigo sozinho. Deus desenhou uma provisão exata para te manter em dependência diária, em conexão viva, em um relacionamento real. Não é que Deus te deixe sem força, é que Deus te ensina a buscá-la onde ela nasce. E alguém dirá, mas eu já ouvi isso 1000 vezes e continuo cansado. E eu te entendo, porque há promessas que se ouvem como informação, mas não se vivem como pacto. E muitas vezes o cansaço não vem porque Deus não cumpre. Vem porque nós queremos a promessa sem ativar a condição. Isaías 40:31 não diz, os que se exigem mais terão novas forças. Diz, os que esperam no Senhor. E esperar não é passividade. Esperar é confiança ativa. É o coração dizendo, não sei como vai se resolver, mas sei quem me sustenta. Esperar é soltar o controle interno e permanecer na corrente do Espírito, mesmo quando as tuas emoções estão inquietas. Filipenses 4:13 coloca isso de forma direta. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso, mas não em mim, não na minha adrenalina, não no meu café, não na minha força de vontade. Em Cristo que me fortalece, e essa frase tem uma revelação escondida. A fonte do poder não muda. O problema não é que tu não sejas capaz. O problema é que às vezes estás tentando operar com uma fonte humana para uma demanda espiritual. Estás usando bateria para uma jornada que precisa de corrente. Aqui vem o paradoxo que desafia a lógica do orgulho. Para correr sem te cansar, primeiro tens que esperar sem te desesperar. A velocidade do céu se libera com a humildade da terra. E muitos não experimentam a promessa porque estão correndo com as próprias forças enquanto pedem as de Deus. E não podes operar em 2 sistemas ao mesmo tempo. É como ter um carregador na mão, mas insistir em gastar a bateria sem te conectar. É como dizer, Senhor, dá-me forças, e ao mesmo tempo continuar carregando pesos que Ele nunca te pediu, continuar controlando coisas que não te correspondem, continuar te apressando com ansiedade, como se tudo dependesse de ti. Quero que imagines assim, uma escada rolante e uma escada comum. Ambas te levam ao mesmo andar, ao mesmo destino. Mas em uma tu sujas, ofegas, chegas tremendo, com a mente acelerada e o coração apertado. Na outra, tu apenas ficas de pé e a estrutura te eleva. Sentes como os teus pés deixam de fazer esforço enquanto sobes. Ao teu lado, alguém sobe pela escada comum, exausto, se comparando, se pressionando. E tu sobes preservando a tua força. Deus quer ser essa escada rolante na tua vida. Tu defines a direção. Ele coloca a potência da subida. Não te tira o caminho, tira de ti o peso do ter que conseguir. Então, como esse pacto se ativa no cotidiano? Com uma rendição simples, mas diária. Amanhã, antes de colocar os pés no chão, faz uma oração curta e real. Pai, hoje minhas forças são tuas, não minhas. Ajusta minha energia para o que este dia precisar. Eu coloco a vontade. Tu colocas o poder. Faz isso por 7 dias seguidos, não como um ritual vazio, mas como uma postura do coração. E observa o que muda, porque quando te alinhas com a fonte correta, começas a sentir uma força diferente. Nem sempre é emoção, às vezes é estabilidade. Nem sempre é euforia, às vezes é paz. Mas é força,
no final, força que não se quebra no primeiro impacto. Hoje, Deus te sussurra isto, com ternura de pai. Cada dia que tu acordas, eu já preparei a dose exata de força que precisas. Não para amanhã, para hoje. Não tens que viver preocupado com o que vem. Apenas confia que o que eu coloquei no teu dia é suficiente para o teu dia. E grava esta frase no centro da tua mente: tuas forças não dependem da tua capacidade, mas da fidelidade dele. Mas há algo que talvez não tenhas considerado. Talvez tuas forças não se esgotem apenas pelo que fazes, mas pelo que carregas. Há pesos invisíveis que levas sem perceber e estão esmagando as tuas asas sem que saibas. E quando identificares esses pesos, vais entender por que às vezes te sentes cansado mesmo, quando não fizeste tanto. Porque não é o que fizeste, é o que carregaste. Número 6. Os pesos invisíveis. Há dias em que te sentes exausto, sem ter feito nada extraordinário. A tua rotina é a mesma, o teu trabalho é o mesmo, as tuas responsabilidades são as mesmas, mas o cansaço aumenta. E o mais confuso é que não conseguis apontar uma única causa. Perguntas: por que estou tão esgotado se não deveria estar? Quero que escutes isto com carinho. Não estás inventando o teu cansaço. Não estás exagerando. Não és preguiçoso. O que acontece é que o peso que levas não vem em caixas. Vem em pensamentos que se repetem, em culpas que não processaste, em expectativas alheias, em ressentimentos silenciosos, em medos que nunca confessaste. É um cansaço que não se cura apenas dormindo, porque não nasce só no corpo. Nasce na alma. Deixa-me te fazer uma pergunta. O que estás carregando que Deus nunca te pediu para levar? Porque essa é a pergunta que muda tudo. Se Deus pudesse abrir o teu peito como uma bagagem e te mostrar tudo o que levas dentro, cada preocupação, cada deveria, cada culpa antiga, cada medo escondido, cada conversa que ensaias 1000 vezes na tua mente, quantas dessas coisas colocaste aí tu mesmo? E mais importante ainda, quantas dessas coisas Deus te pediu que carregasses? Às vezes, estamos exaustos não pela vida, mas pela bagagem extra que nós mesmos amarramos ao coração. A águia não pode voar com peso morto preso às suas asas. E o teu esgotamento muitas vezes não vem do que fazes, mas do que carregas por dentro enquanto fazes. A preocupação crônica consome energia sem produzir resultado. É como correr numa esteira. Suas, te esforças, te cansas, mas não avanças nem 1 centímetro. A culpa não resolvida é uma âncora emocional que te mantém preso ao passado enquanto tentas caminhar para o futuro. E as expectativas dos outros sobre a tua vida se transformam em uma mochila que carregas sem teres escolhido. Há pessoas que não te deram nem uma garrafa de água, mas te deram uma lista de coisas que deverias ser. E tu, por querer agradar, por medo de decepcionar, carregaste essa lista como se fosse uma ordem divina. Por isso, Hebreus 12:1 não diz apenas despojemo-nos do pecado, diz algo mais profundo: despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Observa, todo peso, há coisas que não são pecado, mas são peso. Preocupações legítimas que se tornaram correntes, responsabilidades nobres que se transformaram em prisões. Compromissos bons que, mal administrados, se tornaram destrutivos. E o Espírito Santo, com amor, te diz: não vais correr bem se continuares correndo com bagagem. E Jesus confirma isso em Mateus 11:28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus não disse venham os que conseguem mais. Disse venham os sobrecarregados, e não disse vou ensinar vocês a carregar melhor. Disse eu vos aliviarei. O objetivo não é que carregues com mais eficiência.
O objetivo é que soltes o que não te corresponde e descanses na força de Deus, porque a vida do reino não se constrói com esgotamento heróico, se constrói com dependência. Imagina um mergulhador que desce com um cinto de chumbo. Esse peso ajuda a afundar, sim, mas alguém colocou o dobro do chumbo necessário. Agora o mergulhador bate as pernas com todas as forças em direção à superfície, mas o peso o puxa para o fundo. A pressão aperta o peito, a escuridão aumenta, o ar acaba. E por mais que nade para cima, não consegue subir. Mas se solta um único cinto, tudo muda. Solta um e o corpo começa a subir. A respiração volta, a luz aparece. Assim acontece contigo. Uma única carga entregue a Deus pode mudar a atmosfera da tua alma. Uma única preocupação solta pode abrir espaço para que o Espírito sopre nas tuas asas. Às vezes, a ação mais corajosa não é carregar mais, é soltar o que nunca deverias ter levantado. O mundo te ensinou que ser forte é aguentar, mas o céu te ensina que ser sábio é soltar. A força da águia não está enquanto pode carregar, mas enquanto pode soltar para voar. Tu não foste criado para te arrastar com pesos invisíveis. Foste criado para te levantar como as águias e renovar as tuas forças. Hoje, faz algo simples. Fecha os olhos, coloca a mão sobre o teu peito, respira fundo e nomeia em voz baixa 3 coisas que estás carregando que não são tuas, uma preocupação que só Deus pode resolver, uma culpa que Jesus já pagou na cruz, uma expectativa alheia que não foi atribuída por Deus, e depois de nomeá-las diz com firmeza: Senhor, isso não é meu, hoje eu te devolvo. Não negocies, não expliques, devolve. Porque soltar o que não é teu é o primeiro bater de asas rumo à tua liberdade. E hoje, Deus te sussurra como Pai. Eu não te pedi para carregar tudo isso, filho meu. Eu tenho ombros maiores que os teus. Dá-me essas preocupações, cada uma delas, e verás como as tuas asas se tornam mais leves do que imaginavas. E agora que começas a soltar peso, surge uma pergunta inevitável. Posso parar? Posso descansar sem sentir que estou falhando? A resposta de Deus a isso vai te surpreender. Nu é mero 7, a diferença entre descansar e desistir. Estás preso entre 2 fogos. Se paras, a culpa te sussurra que estás falhando. Se continuas, teu corpo e tua alma gritam que já não aguentam mais. E vives nessa tensão desgastante de tenho que fazer mais, quando por dentro já não te resta nada. A cultura do nunca pare te vendeu a mentira de que descansar é fraqueza, que parar é perder, que pausar é retroceder. Mas essa não é a voz de Deus. Essa é a voz de um mundo que mede teu valor pelo teu desempenho. E tu não és uma máquina. És um filho, és uma filha. E teu pai não te ama pelo que produzes, te ama por quem tu és nele. Há pessoas que sentem culpa até por obedecer a Deus, porque Deus às vezes não te manda correr, te manda parar. E quando Ele te diz para, tu te sentes culpado por parar, te sentes fraco por descansar, te sentes irresponsável por respirar. Mas escuta isto com calma. Desistir não é descansar, desistir é abandonar o propósito. Descansar é honrar o design. Descansar é dizer: Senhor, eu continuo na corrida, mas não vou correr em um sistema que me destrói. Vou correr no teu ritmo. E esse ritmo existe. Esse ritmo se chama graça. Quem para estrategicamente chega antes de quem corre sem parar. Porque Deus não recompensa a velocidade, recompensa a obediência. E às vezes, a obediência mais radical parece quietude. O mundo diz, produz mais para valer mais. Deus diz, descansa em mim para ser mais. Há uma diferença enorme entre descanso e abandono. O abandono nasce do medo, da desesperança e da derrota. O descanso nasce da fé. Descansar é dizer, Deus, eu paro.
não porque não creio, mas porque creio o suficiente para confiar que tu sustentas o que eu solto. Olha o que aconteceu com Elias. 1 Reis 19, 5-7 diz que ele se deitou debaixo de um zimbro e dormiu. E um anjo o tocou e disse: levanta-te, come. Elias vinha de uma das batalhas espirituais mais intensas. Tinha visto fogo cair do céu. Tinha enfrentado oposição. E depois da sua maior vitória, colapsou. Pediu para morrer de tão esgotado. E sabes o que Deus fez? Não pregou para ele, não o repreendeu, não disse tenha mais fé. Mandou comida, deu água e permitiu que dormisse. O primeiro ministério de Deus para um cansado não foi um sermão, foi descanso. Isso revela o coração do Pai. Quando estás quebrado, Deus não te esmaga com exigência. Ele te cobre com cuidado. E o próprio Jesus deixou claro que parar não é fracasso. É sabedoria. Marcos 6,31 diz: vinde vós à parte para um lugar deserto e descansai um pouco. Jesus estava em plena obra, com pessoas, com necessidades, com urgência. Mas ainda assim, ele se retirou com seus discípulos. Ele não tinha a mentalidade de se eu parar, o mundo desaba. Ele sabia algo que precisas lembrar hoje. O mundo não depende de ti. Tu dependes de Deus. Se o Filho de Deus considerou necessário dizer parem e descansem, quem és tu para sentir culpa por obedecer essa ordem? O descanso bíblico não é inatividade, é recalibração. É o momento em que a tua bússola interna volta ao norte de Deus. É quando o teu coração deixa de bater no ritmo do pânico e volta a bater no ritmo da confiança. A culpa por descansar é uma distorção religiosa, não uma instrução divina. Deus criou o sábado antes que existisse a lei. Colocou isso no design original da criação. O descanso não é uma concessão, é um princípio de criação. É como se Deus te dissesse: eu te fiz assim. Se ignoras isso, não apenas te cansas, te quebras. Imagina um arco sempre tensionado. Sente a corda esticada, a madeira curvada, a tensão no máximo. Se nunca o soltas, ele perde elasticidade, se permanece tensionado o tempo todo. A corda se rompe, mas quando o soltas, o arco volta à forma, respira, recupera sua força. A tua pausa não é ineficiência. A tua pausa é acúmulo de força para o próximo envio. Não estás perdendo tempo, estás recuperando a força que te falta para continuar sem te destruir por dentro. Hoje, dá a ti mesmo 15 minutos de graça, sem celular, sem tarefas, sem produtividade. Só tu e Deus em silêncio. E quando a culpa bater à porta, responde com verdade. O mesmo Deus que criou o universo descansou. E Jesus me disse: descansa um pouco, eu não estou falhando. Estou obedecendo ao design e toma uma decisão de vida, estabelece um tempo de graça semanal, um espaço sagrado onde confias que Deus sustenta o mundo sem a tua ajuda, um lugar onde a tua alma aprende a respirar de novo. Hoje Deus te diz: meu amor por ti não depende do quanto produzes. Descansa, filho meu. Descansa, filha minha. Eu não durmo nem me canso. Eu cuido do que tu soltas enquanto repousas. O teu valor não se mede por resultados, se mede pelo fato de que és meu. Descansar em Deus não é perder tempo, é ganhar a força que te falta. E agora, se ainda te sentes vazio mesmo descansando, mesmo orando, mesmo fazendo o correto, talvez não seja apenas falta de descanso, talvez seja combustível errado. E isso é o que vamos descobrir na próxima verdade. Número 8. O combustível errado. Às vezes, o que mais cansa não é o trabalho, nem os problemas, nem a rotina, é fazer o correto com o coração desconectado. Porque tu podes estar cumprindo tudo. Podes levantar, ler a Bíblia, fazer uma oração rápida, ir à igreja, ouvir louvores, evitar certas coisas, tentar te comportar bem e ainda assim, por dentro,
te sentir vazio. E isso dói, porque então surge uma pergunta silenciosa que quase ninguém se atreve a dizer em voz alta. Deus, se estou fazendo o que devo fazer, por que me sinto tão seco? E quero que escutes isto com ternura. Não estás louco. Não estás inventando o teu cansaço. E não és um mau crente por te sentires assim. Podes estar fazendo tudo certo espiritualmente e ainda assim estar esgotado. Podes te mover muito e não estar vivendo a partir da vida. Podes correr na direção correta, mas com o motor apagado. A atividade espiritual sem intimidade genuína produz um efeito estranho. Te mantém ocupado, mas não te mantém cheio. É como correr no escuro, sentes que avanças, mas não sabes se realmente estás chegando a algum lugar. Te esforças, suas, repetes, e no final do dia tua alma continua com sede. E se estás aí, se sentes que tua vida espiritual virou uma lista de tarefas, por favor não te julgues. Não é que tua fé seja falsa. Não é que Deus esteja longe de ti. Muitas vezes, o que aconteceu é mais simples e mais humano. A relação virou rotina. O fogo virou obrigação. A presença virou horário. E ninguém te ensinou a diferença entre fazer coisas para Deus e estar com Deus. Há pessoas que oram, mas não conversam. Há pessoas que leem, mas não escutam. Há pessoas que cantam, mas não se rendem. E o coração, quando não se rende, seca. Por isso, Nêemias 8:10 diz algo que parece pequeno, mas é uma chave. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. A alegria do Senhor, não a pressão, não a culpa, não o medo, não a rotina. A alegria, a força não vem de cumprir como empregado, vem de desfrutar como filho. E se tua vida espiritual se sente como um peso, então o combustível que estás usando não é o correto. Porque Deus não te desenhou para viver alimentado pelo dever. Te desenhou para viver alimentado pela sua presença. A disciplina sem relação íntima com Deus é como um carro com o tanque cheio do combustível errado. Tudo está ali, o motor, as rodas, o volante, o banco. A estrutura funciona, mas não liga. E o pior é que tu te culpas, algo está errado em mim. Mas nem sempre é o motor, às vezes é o combustível. A religião te empurra a fazer mais para Deus, como se Deus fosse um chefe que precisa ser impressionado. A relação te convida a estar com Deus, como um pai que te quer perto, sem máscara, sem atuação, sem performance. A águia não voa por força muscular, voa por posição, na corrente. E tua alma não se renova por atividade, se renova por conexão. Tu podes ler a Bíblia como tarefa ou como carta de amor. E embora o texto seja o mesmo, o resultado não é o mesmo. A informação nem sempre renova. A revelação, sim. Há uma diferença entre passar os olhos por um versículo e permitir que o Espírito o acenda dentro de ti. Há uma diferença entre orar para cumprir e orar para te encontrares. Muitos estão cansados espiritualmente porque confundiram movimento com vida. Correm, servem, fazem, mas não permanecem. João 15:5 diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A chave não é fazer mais. A chave é permanecer. Permanecer é continuar conectado. Como um ramo que não precisa produzir a seiva, apenas precisa estar ligado ao tronco. O ramo não se esforça para produzir fruto pela vontade. O fruto aparece quando a seiva flui. E a seiva é a presença viva de Deus dentro de ti. Imagina duas plantas. Uma vive sob luz artificial, constante, controlada. Se mantém, sobrevive, parece verde, mas fraca. A outra vive sob o sol real, raízes mais profundas, folhas mais firmes, flores abertas. Ambas existem, mas só uma floresce. A luz artificial é a religião mecânica. Te mantém funcionando.
A luz do sol é a presença. Te transforma por dentro, te dá vida que não podes fabricar com disciplina humana. Amanhã, quando fores orar, faz algo diferente. Não comeces pedindo, não comeces correndo. Apenas diz: Deus, hoje não venho cumprir. Venho estar contigo, e fica em silêncio 2 minutos, sem lista, sem pressa, sem provar nada. Só presença, e vais perceber algo. O coração, quando finalmente para de atuar, começa a respirar. E essa respiração é o início da renovação. Hoje Deus te diz: não quero tuas orações vazias, quero teu coração. Não quero tua disciplina perfeita, quero tua presença imperfeita, mas real. Vem como estás, cansado e tudo, vazio e tudo, confuso e tudo, e deixa-me te encher com o que nenhuma rotina pode te dar, a minha alegria, porque a religião te cansa, mas a relação te renova. E quando mudas o combustível, algo surpreendente começa a acontecer. A tempestade continua aí, mas tu já não a vês de baixo. Começas a vê-la de cima. No Emero 9, a altitude da águia acima da tempestade. Talvez estás cansado de pedir, cansado de orar, cansado de repetir a mesma frase com a mesma fé desgastada. Senhor, tira isso da minha vida. E o mais frustrante não é só que a tempestade continua aí. É que tu já não sabes como sustentar o coração quando nada muda. Vês o mesmo problema, a mesma pressão, a mesma ferida, a mesma dívida, a mesma incerteza. E surge esse pensamento que dói porque parece irreverente, mas é humano. De que serve a minha fé se a minha situação não muda? Se te sentes assim, não estás sozinho. O lamento também é uma forma de oração. E o cansaço também é um lugar onde Deus pode te encontrar. Há momentos em que a tempestade não vai embora. E não porque Deus não possa, mas porque Deus está fazendo algo diferente do que tu esperavas. Às vezes estás pedindo que o céu mude o clima. E Deus está mudando a tua altitude. Porque o plano de Deus nem sempre é eliminar o vento. Muitas vezes é te ensinar a voar com ele. Não é que a tempestade seja boa. É que Deus é tão poderoso que pode usar até o que te ameaça para te impulsionar para cima. A mesma tempestade que tenta te derrubar é a que Deus pode usar para te elevar. A águia sabe disso. Quando a tempestade chega, quase todas as aves descem, se escondem, se recolhem, ficam presas ao chão. Mas a águia faz algo que parece loucura. Ela se eleva. Não porque ame o perigo, mas porque entende uma verdade, que as outras aves não dominam. Os ventos turbulentos criam correntes ascendentes. O que para outros é caos, para a águia pode ser escada. E o que para ti parece só ameaça, pode ser o impulso que Deus está usando para mudar a tua perspectiva. Abacuque 3,19 diz: O Senhor Deus é a minha força, o qual faz os meus pés como os das servas, e me faz andar nas minhas alturas. Abacuque declarou isso em meio à crise, não em férias. Não estava celebrando uma vida resolvida, estava sobrevivendo a uma temporada escura. E ainda assim disse: nas minhas alturas me faz andar. Não disse quando tudo melhorar. Disse nas minhas alturas, como se Deus, em vez de tirá-lo do cenário difícil, o levantasse acima do cenário. Como se Deus dissesse: não vou mudar primeiro o que vês, vou mudar de onde vês. E Romanos 8,37 confirma com uma frase que rompe a lógica humana: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas, não depois, não quando passar, não quando finalmente se resolver. No meio, a vitória do reino nem sempre se parece com ausência de problemas. Muitas vezes se parece com presença de paz. E essa paz não nasce de circunstâncias suaves, nasce de altitude espiritual. Porque a renovação de forças não é para que a vida seja fácil. É para que tu sejas mais alto que os teus problemas. Para que o problema não seja teu teto,
mas teu chão. A perspectiva muda a percepção. O que de baixo parece um muro intransponível, de cima se vê como um pequeno trecho em um caminho longo. De baixo, a tempestade parece o fim. De cima, se vê como parte do percurso. De baixo, o barulho te domina. De cima, o barulho perde autoridade. Imagina um farol na costa, em plena noite, com tempestade. Ouves o rugido do mar batendo nas rochas como se quisesse partir o mundo. Sentes a chuva no rosto como agulhas. Vês a escuridão tão densa que não distingues o horizonte. E, no meio de tudo isso, há um feixe de luz constante que gira sem se cansar. O farol não acalma o mar, não detém o vento, não apaga a chuva, mas sua luz dá direção ao barco que iria se chocar. Deus é assim. Às vezes não acalma teu mar imediatamente, mas sempre ilumina teu caminho. Nem sempre muda o clima, mas sempre muda a tua forma de atravessá-lo. Hoje, em vez de lutar contra a tua tempestade, quero que mudes a conversa. Toma esse problema que te persegue, esse que já te desgastou, esse que te rouba o sono, e atreve-te a dizer algo diferente. Senhor, não te peço que tires isso, te peço que me leves para mais alto que isso. Dá-me olhos de águia para ver a minha situação, desde a tua altitude. Porque quando Deus te eleva, não significa que negas o problema, significa que o problema deixa de ocupar o trono na tua mente. E aqui vem o sussurro de graça que tua alma precisa. Hoje, Deus te diz que não vai te abandonar na tempestade, mas também não vai permitir que vivas debaixo dela para sempre. Ele está te treinando para voar. Ele está te dando uma perspectiva que o cansaço não pode produzir. Quando estiveres acima e olhares para baixo, vais entender que o que tanto te assustava era menor do que pensavas. Não porque fosse pouco, mas porque agora estás vendo da altura correta. A altitude que Deus te dá é mais poderosa que a tempestade que enfrentas. E essa altitude não é orgulho, não é autossuficiência, não é eu posso, é dependência madura. É dizer, Senhor, se Tu és a minha força, então posso andar nas minhas alturas mesmo com o vento. A tempestade pode continuar rugindo, mas tu já não estás no mesmo nível. E quando teu nível muda, tua paz muda. E quando tua paz muda, tua vida muda. E o que antes te esmagava acaba sendo o vento que te elevou. Número 10. O princípio do amanhecer. Fecha os olhos por um momento e escuta isto como se fosse água fresca caindo sobre tua alma, cansada. Lamentações 3, 22 ao 23. Diz, pelas misericórdias do Senhor não fomos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Que palavra novas são a cada manhã, não novas quando tu já resolveste tudo, não novas quando o problema já passou, novas quando abres os olhos e ainda não sabes como vais atravessar o dia. E aqui está o mistério que muitas vezes não entendemos. Deus não te dá forças para toda a vida de uma vez. Ele te dá a cada manhã, frescas, exatas, calibradas para este dia específico. Por isso, o coração que vive na ansiedade se quebra, porque a ansiedade quer se adiantar. A ansiedade diz, preciso de forças, para amanhã, para a semana, para o mês, para o ano. Mas Deus te responde com uma ternura firme, eu te dou o de hoje, e amanhã te dou o de amanhã, e depois de amanhã te dou o daquele dia. Teu erro não é que te faltem forças, teu erro é tentar carregar o peso de amanhã com a graça de hoje. Lembras do maná? Israel recebia provisão diária. Não podiam guardá-lo para o dia seguinte, porque estragava. Não porque Deus fosse cruel, mas porque queria ensiná-los dependência. Queria mostrar que a fidelidade não é um depósito de reservas, é uma relação viva. E esse ensinamento continua sendo para ti hoje.
Quando tentas armazenar o amanhã na tua mente, quando repetes cenários, quando antecipas tragédias, percebes que te esgotas antes de começar. E Deus te diz: isso não é vida. Isso é sobreviver. Eu te fiz para voar, não para te arrastares. Talvez por isso te acordas com esse peso no peito. Talvez a primeira coisa que sentes pela manhã seja medo e não paz. E quero que saibas algo, não estás sozinho nisso. Não és o único que abre os olhos e sente que o dia já pesa. Mas também quero que saibas isto, com toda clareza: Deus já depositou as forças de hoje, antes de tu abrires os olhos. O amanhecer não te pediu permissão para chegar. A graça também não. E se Deus permitiu que despertasses, é porque já preparou o necessário para te sustentar. Salmo 35 diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A noite tem limite, o choro tem relógio, e o amanhecer tem um encontro contigo que nada pode cancelar. Mesmo que ontem tenha sido pesado, mesmo que ontem sentiste que não foste suficiente, hoje há misericórdias novas, não porque tu as mereças, mas porque Ele é fiel. Agora pensa em algo que fazes sem perceber: respirar. Neste exato momento, estás inalando oxigênio. Não o guardaste ontem, não ficaste ansioso à noite dizendo: e se amanhã não houver ar suficiente? Não planejaste quantas respirações precisarias hoje. Simplesmente confias que haverá ar para a próxima respiração. E Deus quer que trate suas forças assim, sempre disponíveis, mas acessíveis, respiração, momento a momento. Porque a graça é como o ar, não se vive guardando, se vive recebendo. Hoje faz algo, respira fundo, inala a graça de hoje, exala a preocupação de amanhã. Mais uma vez, inala, tuas misericórdias são novas. Exala, solto o que não posso controlar. Sente como teu peito se abre um pouco. Não estás negando os problemas. Estás apenas mudando a fonte. Estás deixando de aletear em pânico e aprendendo a estender as asas sobre a corrente invisível de Deus. A cada manhã, Deus aperta o botão da renovação, se tu apertas o da confiança. E essa é uma decisão simples, mas poderosa. Por isso quero te propor algo prático, real, possível. Amanhã, antes de olhar o celular, antes de fazer tua lista mental de problemas, antes de entrar no modo urgência, diz estas palavras como tua primeira respiração consciente. Bom dia, Deus. Tua graça é nova hoje. Tuas forças são suficientes para este dia. Não preciso de mais do que o de hoje. Diz devagar. Diz como quem bebe água. Diz como quem volta para casa. E toma esta decisão de vida. Deixa de viver no modo antecipação. A graça de Deus não chega antes do tempo. Chega no tempo certo. Sempre. Ele não te dá a vida inteira em um só gole. Te dá em pequenos goles. Dia após dia. Amanhecer após amanhecer. E quando entendes isso, o cansaço deixa de ser uma sentença e se transforma em um convite. Volta à fonte, volta a confiar, volta a voar. Hoje Deus te diz: cada amanhecer que vês é a minha forma de te dizer: ainda estou aqui, ainda te sustento, ainda tenho forças novas para ti. Não importa como terminou teu ontem, hoje sou novo para ti. A graça de Deus não se armazena, se respira, fresca, a cada manhã. E antes que penses que o esgotamento é apenas um inimigo do qual precisas fugir, quero te mostrar algo que pode redirecionar toda a tua vida. O que estás vivendo tem uma mensagem escondida. E se a escutares, Deus não só vai te dar forças, também vai te dar direção. Número 11. Quando ISG tormento se torna mestre. Faz meses, talvez anos, que convives com um cansaço que não vai embora. Não é o cansaço normal de um dia longo. Não é dorme e pronto.
É esse esgotamento que entra nos teus ossos, que te segue até quando descansas, que te acompanha como uma sombra silenciosa. Já lutaste contra ele, já o ignoraste, já tentaste vencê-lo na força de vontade, e ainda assim continua aí. E eu sei como é. Começar o dia já cansado, sorrir por fora, enquanto por dentro só queres desligar tudo. Mas escuta isto com calma. E se esse esgotamento não veio apenas para te castigar? E se veio para te ensinar algo que nenhum sermão poderia te ensinar? Há uma cena na Bíblia que se parece muito com a tua história. 2 discípulos caminham para Emaús com o coração partido, com a fé ferida, com a esperança apagada. E Jesus caminha ao lado deles, mas eles não o reconhecem. Não porque ele não estivesse ali, mas porque a dor lhes nublou os olhos. E assim acontece contigo. Deus caminha ao teu lado no teu cansaço, mas a fadiga pesa tanto que te faz acreditar que estás sozinho. Tu pensas, se Deus estivesse aqui, eu não me sentiria assim. E Deus responde em silêncio: estou aqui, mas preciso que te detenhas o suficiente para escutar, porque há um companheiro que não grita, não empurra, não acusa, apenas caminha contigo até que teu coração se abra novamente. O teu esgotamento, por mais estranho que pareça, é um diagnóstico antes de ser um problema. Está te mostrando onde tens estado operando fora do desenho de Deus. Se estás cansado de servir, talvez esteja servindo por obrigação e não por vocação. E há uma diferença enorme. O serviço que Deus designa pode cansar o corpo, sim, mas enche a alma. Já o serviço que nasce da culpa te esgota por dentro. Se estás cansado das relações, talvez estejas investindo em pessoas que drenam, que exigem, que não honram o que tu entregas. Se estás cansado da própria vida, talvez tenhas perdido o propósito e entrado em modo sobrevivência, fazendo por fazer, correndo sem direção, vivendo para cumprir e não para respirar. Por isso a palavra fala das provas com uma sabedoria que não é superficial. Tiago 1:2-4 diz: meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Olha essa palavra, produz. Tiago não te pede que celebres a dor como se fosse bonita. Ele te pede que entendas a sua função. A prova produz, fabrica, forma, treina. O teu esgotamento não é estéril, não é perda de tempo. Está desenvolvendo dentro de ti algo que o conforto jamais poderia produzir. Paciência real, profundidade, discernimento, limites saudáveis, dependência de Deus e não da tua própria força. E o Salmo 119:71 diz: foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse os teus estatutos. Não diz isso como alguém que nunca sofreu. Diz como alguém que entendeu que há lições que só se aprendem quando a vida abaixa o volume do ego. Às vezes, Deus permite que fiques sem forças para que deixes de fingir que podes com tudo. Não para te envergonhar, mas para te salvar. Porque quando te achas invencível, vais te destruindo lentamente sem perceber. Pensa no painel de um carro. Quando acende uma luz vermelha, tu não colocas fita para não ver. Não ignoras, esperando que apague sozinha. Essa luz vermelha não é o problema, é o sinal de que algo debaixo do capô precisa de atenção urgente. O teu esgotamento é essa luz vermelha. Não o tapes, não o normalizes. Não o silencies com barulho, com mais trabalho, com mais telas, com mais eu posso. Pergunta-te qual parte da tua vida está funcionando sem óleo, sem descanso, sem verdade, sem ordem. Porque Deus não restaura o cansado para que volte ao mesmo caminho errado. Ele restaura para redirecionar. Hoje, em vez de lutar contra o teu cansaço, faz um ato de coragem espiritual. Senta-te um momento e pergunta com sinceridade: de que estás me protegendo? O que estás me ensinando? Que área da minha vida está dizendo que assim já não funciona? E escreve a primeira coisa que vier. Não filtres,
Não justifiques. Às vezes a primeira resposta é a que tens evitado há semanas. E toma uma decisão que vai mudar teu rumo. Deixa de amaldiçoar o teu esgotamento e começa a lê-lo como um sinal de redirecionamento divino. Porque escuta esta frase e guarda. O esgotamento que amaldiçoas pode ser a misericórdia que te redireciona. Hoje Deus te diz: teu cansaço não é castigo. É a minha forma de te parar antes que vás longe demais por um caminho que não te convém. Escuta o que tua fadiga te diz. Tem a minha voz escondida dentro. E quando começares a escutar, vais recuperar algo urgente, a memória de quem és. Porque o cansaço não apenas drena o teu corpo, também tenta te convencer de que nasceste para te arrastar quando Deus te desenhou para voar. No é mero dose, as asas que você esqueceu que tinha. Você não precisa de asas novas, precisa lembrar das que sempre teve. Porque há momentos em que o cansaço faz você acreditar que nasceu sem força, sem recursos, sem futuro. Você olha para dentro e a única coisa que vê são limites, feridas, tentativas fracassadas, portas fechadas. E então se convence de uma mentira silenciosa: eu não posso. Mas hoje, Deus quer tocar essa parte da sua mente onde essa frase se instalou e te dizer com ternura e autoridade: você pode sim, porque eu te fiz, e quando eu faço algo, faço com propósito. Efésios 2:10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Feitura dele, obra dele. Em outras palavras, você não é um acidente, não é um erro, não é um improviso do céu. Você é o poema de Deus, sua obra de arte em movimento, desenhado com intenção. E isso significa que suas asas não são um acessório que se acrescenta depois, quando você se comportar bem ou quando finalmente se sentir pronto. Suas asas vieram integradas ao seu design original. O problema não é falta de capacidade, é perda de memória de identidade. O esgotamento é especialista nisso. Ele não só drena seu corpo, também ofusca quem você é, te reduz, te encolhe. Faz você pensar que sua vida é apenas sobreviver. E o inimigo ama essa névoa, porque na névoa da fadiga é fácil se confundir. É fácil você se chamar de incapaz, atrasado, fraco, insuficiente. Mas Deus te chama por outro nome. Jeremias 1:5 confirma: antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te santifiquei. Antes dos seus erros, antes dos seus fracassos, antes do seu cansaço, Deus já te conhecia e já havia escrito identidade sobre você. Nada do que você viveu pode apagar o que Ele decidiu antes de você ter voz para dizer: tenho medo. Olhe para a águia. O filhote já tem asas antes de usá-las. Ele não as recebe no dia do voo. Ele as traz desde o início, mesmo sem saber ainda como estendê-las. Assim é com você. Não confunda inexperiência com incapacidade. Não confunda um processo com um destino. Às vezes, o que te falta não é força, é revelação. É Deus te lembrar: isso que você sonha não é loucura. Isso que você deseja não é capricho. Eu coloquei isso aí. E sim, às vezes Deus permite que o ninho fique desconfortável, porque há desconfortos que são misericórdia disfarçada. A águia-mãe remove o acolchoado para que o filhote pare de se apegar ao ninho e se atreva a saltar. Há temporadas em que Deus sacode o que é confortável, não para te punir, mas para te despertar. Porque negar-se a voar quando Deus te desenhou para o céu não é humildade, é desperdiçar o investimento dele em você. Eu sei que hoje é difícil acreditar nisso. Sei que talvez você esteja em uma fase em que olha para sua vida e não vê asas, vê cicatrizes, vê contas, vê pressão, vê batalhas internas, vê uma fé cansada.
Mas escute isto: um diamante coberto de barro não deixa de ser diamante. Não precisa se tornar valioso. Já é, só precisa que alguém remova o barro. É isso que Deus está fazendo com você. Ele não está te transformando em alguém valioso. Está removendo o que esconde o valor que sempre esteve aí. E às vezes esse barro tem nome: culpa, vergonha, comparações, palavras que disseram a você, expectativas alheias, medos antigos, hábitos que te prendem, feridas que não cicatrizaram. Deus não te condena por estar coberto de barro. Deus te limpa para que você volte a se ver como Ele te vê. Você não precisa ser mais do que já é em Cristo. Precisa deixar de ser menos. O problema não é falta, é que você deixou adormecido o que Deus já depositou em você. É como ter um cofre cheio de tesouros dentro da própria casa e viver mendigando na rua porque esqueceu que a chave estava no seu bolso. E essa chave se chama verdade, a verdade do que Deus disse, a verdade do que Deus desenhou. Hoje faça algo simples, mas poderoso. Olhe-se no espelho e diga à sua alma em voz alta, mesmo que no começo pareça estranho: sou feitura de Deus, sou obra dele, sou poema dele. Fui criado com propósito. Tenho asas que ele desenhou antes de eu nascer. Repita não como frase motivacional, mas como declaração de identidade. E quando sua mente responder com dúvidas, responda com a palavra, não com emoção. Com a palavra, porque a emoção muda, mas a voz de Deus permanece. Suas asas não se perderam, só estão esperando que você as estenda. E hoje, Deus sussurra: eu te fiz. Com minhas mãos, desenhei cada parte de você, incluindo as asas que você diz não ter. Elas estão aí, filho meu, sempre estiveram. E hoje é o dia em que você começa a usá-las. E quando você lembra que tem asas, surge a pergunta inevitável: para que você está usando elas? Está usando asas de águia para fazer trabalho de galinha? Já é hora de sair do modo sobrevivência e voltar ao modo propósito. Número 13. Do modo sobrevivência ao modo propósito. Falo contigo desde o lugar onde a gente aprende a respirar, quando a vida aperta. Conheço essa rotina em que cada dia é apagar incêndios, em que você acorda resolvendo o urgente e vai dormir com aquela sensação amarga de que o importante ficou, mais uma vez, para depois. E sem perceber, a sobrevivência virou o seu modo padrão. Você já não sonha, já não desfruta, já não celebra. Só aguenta. E o mais difícil é que você se acostuma a viver assim, como se fosse normal. Mas me diga com honestidade, por quanto tempo mais você vai usar asas de águia para fazer trabalho de galinha? A galinha cisca o chão procurando migalhas. A águia foi criada para dominar o céu, para se elevar, para ver de cima o que outros veem a partir do medo. Não foram feitas para a mesma coisa. E você também não foi criado para sobreviver no chão, com o olhar preso nos problemas, contando dívidas, feridas, traições, portas fechadas. Você foi chamado para voar com propósito, para caminhar com direção, para viver com sentido. Jesus não falou de uma vida pequena. Jesus foi claro, direto, sem ambiguidades. João 10:10 diz: o ladrão não vem senão para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Abundância não é luxo material, não é uma promessa de conforto permanente. Abundância é plenitude por dentro, é acordar sabendo para que você vive, é ter paz mesmo quando nem tudo está resolvido. É sentir que a sua vida tem uma bússola, não apenas uma agenda cheia. O modo sobrevivência ativa o instinto do medo. O modo propósito ativa o instinto da fé. E você não pode operar os dois ao mesmo tempo, porque um apaga o outro. Quando o medo assume o volante, a fé fica no banco do passageiro. Mas quando a fé assume o volante, o medo deixa de mandar. Deus não te chama para viver reagindo, mas para viver dirigindo.
E aqui está a verdade que te liberta. As suas circunstâncias não são o chefe do seu destino. Isaías 43:19 diz: Eis que faço uma coisa nova, agora sairá a luz, porventura não a percebereis. Outra vez porei caminho no deserto e rios no ermo. Isso significa que o seu propósito não depende de condições perfeitas. Depende do Deus que cria caminhos onde não há. Depende do Deus que faz rios onde só havia seca. Você vê deserto. Deus vê um lugar onde Ele mostra que pode criar vida do nada. Agora imagine isto, uma águia enjaulada. A porta da jaula está completamente aberta. Do lado de fora há vento, há céu, há altura, há espaço. Mas a águia fica no canto, olhando as grades como se ainda estivessem fechadas. Sabe por quê? Porque ficou tanto tempo presa que, mesmo com a porta aberta, continua vivendo como prisioneira. E essa é uma das armadilhas mais silenciosas do cansaço. Ele não só te esgota, também te acostuma com a jaula. A jaula já não é de ferro, é de costume. É de assim é a vida. É de eu sou assim. É de não dá. Mas hoje Deus te diz, eu já abri a porta. O problema não é que não haja saída. O problema é que a sua mente ainda opera como se você estivesse preso. Por isso, hoje faça um ato simples que pode mudar a sua direção. Sente-se um momento e responda isto com sinceridade. Se eu não tivesse medo, o que faria diferente amanhã? Não pense demais. Escreva a primeira coisa que vier. Porque muitas vezes o primeiro pensamento é exatamente o que Deus tem tocado no seu coração. Aquilo que você tem adiado por medo, por culpa, por insegurança, por cansaço. E depois diga a Deus, hoje deixo de resolver só o urgente e começo a cuidar do importante. As forças que tu me dás são para minha missão, não apenas para a minha crise. Talvez você esteja esperando se sentir pronto para atravessar a porta. Mas o propósito não começa quando o medo desaparece. Começa quando você decide caminhar com medo, mas com Deus. Hoje Deus te sussurra. Abri a sua porta há muito tempo. Não estou te pedindo perfeição para sair. Estou te pedindo confiança para atravessar o limiar. Há um céu inteiro esperando por você do outro lado. Não um céu sem tempestades, mas um céu onde você aprende a voar acima delas. Porque é isso que a águia faz. Não nega o vento, ela o usa. Não se rende à turbulência, ela se eleva com ela. E ouça esta frase como se Deus estivesse te olhando nos olhos. Você pode estar livre e ainda viver como prisioneiro. A diferença não está em Deus abrir a porta. A diferença está em você decidir atravessá-la. Hoje, você não precisa consertar toda a sua vida. Só precisa dar um passo em direção ao propósito. Um passo em direção ao céu. Um passo em direção à vida abundante. Um passo com as asas estendidas. E quando fizer isso, você vai lembrar de algo que o cansaço te fez esquecer. Você não nasceu apenas para aguentar. Você nasceu para voar. No Homero 14. A êspera como arma secreta. Há um tipo de cansaço que não vem apenas de trabalhar muito. É o cansaço de esperar. Esperar uma resposta. Esperar uma cura. Esperar que algo mude. E enquanto você espera, sente que o tempo se estica como uma corda muito tensa. E dentro de você surge aquela pergunta que dói. E se Deus se esqueceu de mim? Eu te entendo. Porque quando alguém está esgotado, a espera parece abandono, parece silêncio, parece como se o céu estivesse fechado. Mas hoje, Deus quer corrigir essa mentira com ternura e com verdade. Porque a espera bíblica não é uma sala de castigo, é um lugar de treinamento. Salmo 27:14 diz, espera no Senhor, anima-te e fortaleça-se o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Observe a linguagem. Não diz, espere com resignação. Não diz, aguente como puder. Diz, anima-te e fortaleça-se o teu coração.
Isso significa que a espera, quando é com Deus, não é passiva, é uma postura de poder. É uma espera com fé ativa. Com o coração se levantando uma e outra vez, com a alma lembrando que a tempestade tenta fazê-la esquecer que Deus continua sendo fiel, mesmo quando o relógio humano diz o contrário. Miqueias 7,7 diz: Mas eu olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Não diz, talvez me ouça, não diz, espero que ele não esteja ocupado. Diz, me ouvirá. A espera não é dúvida. A espera é certeza antecipada. É olhar para Deus mesmo quando tudo ao redor grita o contrário. É escolher uma direção quando suas emoções querem correr em círculos. É afirmar, Deus me ouve, mesmo quando você ainda não vê o resultado. Muitas das pessoas que voaram mais alto foram as que mais esperaram. E não porque Deus gosta de atrasar as coisas, mas porque Ele ama entregar promessas com estrutura, não apenas com emoção. José esperou entre o sonho e o trono. Davi esperou entre a unção e a coroa. Abraão esperou entre a promessa e o filho. E nenhum deles diria que foi tempo perdido, porque durante esse ainda não, Deus estava construindo o caráter que sustentaria o agora. Às vezes, você só está vendo o atraso, mas Deus está vendo o design. Você só está vendo a demora, mas Deus está vendo a capacidade. Por isso, hoje eu preciso que você ouça isto como se fosse uma mão sobre o seu ombro. É normal sentir que a espera te consome. É normal se perguntar se Deus tem o seu endereço. Mas a espera bíblica não é apenas o espaço entre a sua oração e a resposta. É o ateliê onde Deus prepara a resposta e prepara o receptor. Você não está esperando algo acontecer. Algo está acontecendo em você enquanto você espera. E quando você entende isso, a espera deixa de ser uma prisão e se torna uma escola onde Deus te ensina a voar sem depender das condições. Há uma palavra antiga que ilumina isso de forma poderosa. A palavra hebraica para esperar é quava e traz a ideia de torcer fios juntos, de entrelaçar, de trançar como se faz uma corda. Uma corda se torna mais forte quando vários fios são trançados. Isso significa que, enquanto você sente que nada está acontecendo, Deus está entrelaçando a sua vida com os planos dele. Está trançando paciência com fé, está trançando dor com sabedoria, está trançando fraqueza com dependência. A ansiedade é a reação humana à espera. A adoração é a resposta do céu. O que você faz enquanto espera determina o que você será quando chegar. E deixe-me te levar para uma imagem sensorial. Imagine uma semente debaixo da terra, escuridão total, umidade, silêncio. Ninguém a vê, ninguém a aplaude, ninguém sabe que está viva. Mas ali embaixo, no invisível, a raiz se estende, a estrutura se fortalece, a vida se organiza. E um dia, um broto verde rompe a terra e todos dizem, olha que lindo. Mas ninguém viu os meses de trabalho secreto que tornaram isso possível. A sua espera é essa temporada subterrânea. Invisível, sim, mas determinante. O que nasce com raízes profundas não cai com qualquer vento. Então hoje, faça isto. Identifique o que você está esperando de Deus. Dê nome a isso. E em vez de perguntar quando, pergunte o que estás construindo em mim enquanto espero. E depois, decida fazer algo ativo durante a sua espera. Sirva alguém, mesmo você também estando à espera. Aprenda algo que te fortaleça por dentro. Alimente a sua fé com a palavra, porque a sua espera não será um deserto de reclamação, será um ateliê de formação. E quando o seu coração quiser desistir, volte a esta verdade. Deus não te faz esperar para te castigar. Ele te faz esperar para que, quando o prometido chegar, você tenha a capacidade de sustentá-lo sem que isso te destrua. Hoje Deus te sussurra: não me esqueci de você.
Cada dia que você espera, minhas mãos estão trabalhando no que você ainda não pode ver. O que construo em segredo, revelo no tempo perfeito. E quando esse momento chegar, você vai entender algo que agora dói aceitar, que até no silêncio Deus estava falando. Só que Ele estava falando em forma de processo, porque a águia não se torna águia em um aplauso. Torna-se águia na altura e a altura se aprende, esperando no Senhor. No Emero 15, a declaração do restaurado. Talvez agora mesmo você esteja pensando: tudo isso soa lindo, mas eu já me levantei antes e voltei a cair. O que faz com que desta vez seja diferente? E eu te entendo, de verdade. Porque quando você já caiu muitas vezes, o seu coração aprende a desconfiar até das promessas. Você se levanta com esperança e poucos dias depois volta a sentir o mesmo peso, o mesmo cansaço, o mesmo vazio. E então surge aquele medo silencioso. E se eu me levantar e voltar a me quebrar? Mas hoje eu quero te responder com uma verdade que cura. Às vezes que você caiu, foi porque você estava batendo asas sozinho. Subia com a sua força, com a sua determinação, com a sua promessa humana de desta vez eu consigo. E quando a sua força acabava, porque sempre acaba, você voltava ao chão. Desta vez é diferente, porque você não está batendo asas. Você está estendendo suas asas sobre a corrente de um Deus que nunca se cansa. Escute o que diz Salmo 68:35. Ó Deus, Tu és tremendo desde os Teus santuários. O Deus de Israel é o que dá força e poder ao seu povo. Bendito seja Deus. Leia de novo por dentro. Devagar, Ele dá força e poder. Não você, não a sua disciplina, não a sua força de vontade, não o seu eu tenho que conseguir. Ele, a fonte mudou. E quando a fonte muda, o resultado muda. O problema nunca foi que você não era capaz, o problema foi que você estava tentando viver como se fosse a fonte. E você não foi criado para ser fonte. Foi criado para estar conectado à fonte. Levantar-se com as forças de Deus não se parece em nada com levantar-se com as suas. Quando você se levanta com o que é seu, você sente pressão. Sente que, se falhar, tudo acaba. Sente que precisa sustentar o voo só no esforço, como se o céu dependesse de você. Mas quando você se levanta com Deus, a primeira coisa que chega não é pressão, é paz. Porque você já não está lutando para provar que pode. Você está se rendendo para que Deus seja o seu sustento. E aqui há algo que muda a sua perspectiva. Cada vez que você se levantou e caiu, você aprendeu algo. Não foram fracassos inúteis, foram treinamentos. Mostraram onde você era vulnerável, quais cargas te quebravam, quais pessoas te drenavam, qual ritmo estava te destruindo. Mas hoje chega o momento de parar de treinar com as suas forças e começar a voar com as dele. A águia restaurada não voa com medo de cair, voa com memória. Voa lembrando o que aprendeu no chão. A sua história de quedas não é a sua vergonha, é a sua sabedoria. E Deus não está te pedindo que prometa nunca mais vou cair, porque Ele sabe que você é humano. Deus está dizendo, cada vez que você cair, eu tenho novas forças para você. A minha renovação não tem limite de usos. O seu histórico não te desqualifica, te forma. Porque quem mais caiu é quem mais sabe sobre se levantar. E aqui está o paradoxo que te liberta. Deus não procura pessoas que nunca caem. Procura pessoas que cada vez que caem, olham para cima em vez de ficarem olhando para o chão. Segunda aos Coríntios 4,16 confirma: por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se desgaste, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Escute isso, de dia em dia. O seu corpo pode se cansar, as suas circunstâncias podem pesar, o seu exterior pode mostrar marcas da batalha, mas o seu interior, o seu espírito, a sua fé, a sua conexão com Deus se renova a cada dia.
A fonte interna não seca enquanto você estiver conectado à fonte. E por isso, o cansaço já não é uma sentença sobre o seu futuro. É apenas um sinal de que você precisa se reconectar. Agora quero que você sinta uma imagem. Sinta o frio da madrugada depois da noite mais longa da sua vida. Essa escuridão que parecia eterna, essa solidão que sussurrava que tudo acabou. Mas olhe para o horizonte. Ali está, uma linha laranja rompendo a escuridão. Ouça os pássaros que cantam antes de a luz chegar por completo. Eles já sabem que ela vem. A noite não decide quando ir embora. O sol decide quando chegar. E o amanhecer de Deus sobre a sua vida também é inevitável, se você decidir esperá-lo, ainda que com lágrimas, ainda que com poucas forças, ainda que tremendo. E aqui vem o sussurro de graça que você precisa ouvir como se Deus estivesse perto do seu ouvido. Levanta-te, filho meu, levanta-te, filha minha, não como antes, como novo. Com as minhas asas, não com as tuas. Com a minha força, não com a que acabou em você. Hoje eu te declaro águia restaurada. Hoje os seus olhos verão de cima o que ontem te esmagava de baixo. Hoje você correrá e não se cansará. Hoje caminhará e não se fatigará. Porque eu sou a sua força e eu nunca me canso. Faça isso agora mesmo, onde você estiver. Se puder, levante as suas mãos, ainda que um pouco, ainda que com vergonha, ainda que em silêncio, e declare em voz alta, porque há declarações que quebram correntes quando saem da sua boca. Hoje deixo de bater asas com as minhas forças. Estendo minhas asas sobre ti, Senhor. Renova-me como a águia. Tua força é a minha força. Teu voo é o meu voo. Eu me levanto. E a partir de hoje, cada vez que sentir que as forças se esgotam, não bata asas mais forte. Estenda suas asas e diga: Deus, tu és a minha corrente. Você já não é o cansado que arrasta os pés. Você é a águia que estende as asas. O voo mais alto começa onde as suas forças terminam. E isso não é o fim. É o começo de um novo voo. Ao começo desta mensagem, você ouviu estas palavras: os que esperam no Senhor terão novas forças. Levantarão asas como as águias. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fatigarão. Quando você as ouviu pela primeira vez, talvez tenham soado como uma promessa distante, como algo bonito que acontece com outros. Mas agora, depois de tudo que você percorreu hoje, essas palavras têm um peso diferente. Você já sabe o que significa esperar em Deus, não com resignação, mas com tensão de fé. Você já sabe por que a águia não bate as asas desesperadamente, mas estende suas asas sobre a corrente. Você já sabe que suas forças não dependem de você. Agora essa promessa não é poesia. É a sua realidade disponível, fresca, nesta manhã e em todas as manhãs que virão. Esta noite, antes de fechar os olhos, faça apenas uma coisa. Repita Isaías 40:31 em voz alta. Não pense, declare. E ao terminar, diga simplesmente: Senhor, estendo minhas asas sobre ti. Tu és a minha corrente. Você não precisa que tudo esteja resolvido para fazer isso. Só precisa da decisão de parar de bater as asas sozinho. Se você chegou até aqui, é alguém que ainda crê, mesmo que seja com o último que lhe resta. E isso diz mais sobre você do que imagina. Se esta mensagem tocou algo real no seu coração, compartilhe com alguém que hoje esteja carregando um peso que não lhe pertence. Seu ato de compartilhar pode ser a palavra que essa pessoa precisa para lembrar que também foi criada para voar. E se você ainda não se inscreveu neste canal, faça isso hoje. Toda semana há uma palavra nova para a alma que quer continuar crescendo na fé.